Boa noite a todos. Gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos que vêm participar do seminário Falando com Espíritos, com nosso irmão Américo Sucena. Nós já estamos no sétimo encontro e somos muito gratos, Américo, por estar disponibilizando esse tempo para nós. E vamos aproveitar ao máximo para que, de alguma forma, possamos colocar em prática esses ensinamentos que temos recebido todos os dias, esses encontros. Pode seguir, Américo. Bem, bom, vocês não precisam necessariamente usar o que a gente comentou aqui, né? Porque é uma experiência só, né? Vocês podem usar a experiência de vocês também, né? Bem, ficou alguma dúvida do nosso encontro da semana passada? Alguma coisa que precisaria esclarecer melhor? Não Olha, ficou? Posso fazer ninguém pergunta? passou nenhuma dúvida para mim. Eu acho que você podia fazer um questionário aí com todo mundo para a gente. Eu vou perguntar diferente. O que chamou a atenção de vocês no encontro da semana passada? O que mais chamou a atenção? Fala um de cada vez, porque todo mundo querendo falar junto fica difícil. É difícil. É, eu diria o seguinte, mais do que chamou atenção, que eu acho extremamente. A gente estava falando bastante a respeito dos espíritos um pouco mais bravos, a gente falou sobre a tela mental, a tela Isso. ectoplásmica, só para dar uma revisada para todo mundo. E eu acho interessante a gente lembrar, reforçar aqui que a importância das reuniões mediúnicas, da nossa presença nas reuniões mediúnicas, é para o nosso aprendizado e para o aprendizado dos espíritos. E que todos lembrem que nós somos só o primeiro amparo. Não adianta a gente ficar gastando horas na comunicação com um único espírito. Como já foi dito, acho que no segundo encontro, acho que é isso, né, Américo? Que É, mais ou menos uns 4, 5 minutos, não estourando, pode ser mais, pode ser uns 10, né? E não no máximo estourando, 15, é né? isso que eu ia falar, não estourando os 15 minutos, É, mas depende também do tipo de reunião, que as nossas reuniões são curtas, as nossas reuniões são de 40, 45 minutos, então o número de atendimentos também é um pouco menor, mas o tempo de atendimento que a gente tem é mais curto, né? bom, eu não entro nesse mérito, né? Isso Claro, aí é com vocês, com né? certeza. Mas só fazendo Mas, um apanhado geral do que já foi tudo bem. conversado. É, ficou, respondendo a pergunta do Américo aí, o que me chamou mais atenção da última reunião, na verdade, que vem me chamando a atenção nas últimas reuniões, é justamente essa desmistificação do espírito, né? Do comportamento do espírito. O comportamento do espírito é o comportamento do cara que está aqui do meu lado, no trânsito, na esquina, né? Porque eu, pelo menos, às vezes ficava com aquela sensação, porque espírito ele tem um comportamento diferenciado, ele está mais bravo, ele está mais calmo, está mais raivoso. Mas não, ele é literalmente um ser humano igual a mim, igual o meu vizinho, igual o cara que eu encontro na esquina, né? E vai ter as mesmas raivas, as mesmas frustrações da mesma forma. Né? A diferença é que não está encarnado. Então, esse tipo de coisa vem me chamando bastante atenção,
né, nas últimas aulas. E assim, e um outro ponto que ficou marcado para mim da última aula foi a união do pensamento, das vibrações, da sintonia, não sei exatamente que nome, dos médiums que estão trabalhando, né? Acho que eu até pedi para o Américo voltar a um dos desenhos, né, que representava lá a ligação entre os médiums através de uma linha branca, uma luz branca. Isso, quer dizer, representando ali talvez a força do pensamento, o desejo de fazer o bem, né, o direcionamento das intenções em prol de uma coisa única. Então, esse tipo essas coisas, essa coisa me marcou um pouco da última, do nosso último encontro, né? Achei muito bacana. Ficou claro que um atendimento religioso pode complicar a vida do esclarecedor, se o espírito não quer falar sobre isso. Eu contei um caso aí que eu não sei se É, marcou vocês, mas a mim marcou profundamente. exatamente, é. Lembram-se? Sim, e que eu até comentei que a gente tem esse vício de linguagem de falar segue em paz e com o Mestre Jesus e é algo Se eu, que pode virar é, problema, né? se eu acordar no hospital e o médico falar para mim, vá em paz com Jesus, eu falei, desencarnei. Ninguém fala isso no hospital. É verdade. É uma coisa que a gente precisa evitar. Isso não quer dizer que a gente não possa falar de Jesus. Se a gente souber que o profeta do Espírito é o mesmo que o nosso, Jesus. Então, mas o profeta pode ser outro. Então a gente pode se complicar por bobagem. Eu contei a história da senhorinha que reclamou que a gente acordou. Estão lembrados? Ou acho que eu não contei para vocês. Eu estou fazendo mais dois seminários ao mesmo tempo, então às vezes eu não lembro que eu falei não, Da falei no. senhorinha que acordou, eu não Ela lembro. reclamou que a gente tinha acordado e aí perguntou: mas então já é hora do juízo final? Ah, não, essa você não contou, não. Não contei? Não. Olha, fria. A senhorinha acordou e reclamou que a gente já tinha acordado do juízo final. Aí eu fiquei sem saber o que que eu falo para ela. Mas aí ela deu a dica, né? Falei, então, se é a hora do juízo, eu estou esperando Jesus vir me buscar. Aí complicou mais ainda. Como é que você vai fazer para aparecer Jesus ali, né? Então eu falei para ela, olha, ele está muito ocupado hoje, mas mandou alguém em nome dele para buscar a senhora. Presta atenção que vai aparecer aí para a senhora, assim que a senhora estiver vendo, me avise. Ah, mas tem alguém aqui. E o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo isso que o senhor falou, que Jesus o mandou aqui buscá-lo, buscar-me. Então vai com ele. Aí resolveu de outra Resolve forma. rápido. É, Mas eu terceirizei, eu não atendi a necessidade dela, sim, porque a sim. necessidade dela era ir falar com Jesus. Agora, essa necessidade, eu lamento, ela não vai conseguir nem tão cedo. É, não, tem hora que você tem que terceirizar, não tem jeito, né? Terceiriza. Você, não sei o que falar para ela. Eu tenho que explicar que essa história de juízo final É, acontece toda a desencarnação. Toda vez que a gente desencarna, a gente revê a vida em alguns segundos e faz um juízo da própria vida, né? Mas eles imaginaram que tem um só, né? E nós temos muitas vidas e todo mundo passa pelo juízo da própria desencarnação. Mas quando a pessoa assimila que vai morrer e vai ficar aguardando o juízo, ela aparece dormindo na vida espiritual. Nós temos várias citações disso na obra de André Luiz, em Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, tem um monte de gente, e próprio Nosso Lar, tem um monte de gente que aparece lá dormindo. Não, em Nosso Lar não, em Nosso Lar estão melhores, em melhor condição. Aparece lá dormindo e é, esperam acordar. na casa transitória de Transitório, Fabiano, exatamente. isso, né? Muito bem. Bom, então eu vou compartilhar aqui tela com vocês. O seminário é Falando com os Espíritos, tá? O plural. Sim,
Nós estamos vendo o quarto módulo, que são espíritos perturbadores e ou agressivos. E estamos vendo uma série de procedimentos. Na semana passada, nós vimos tela mental e ectoplásmica. E o sugerir está aí porque nem sempre os espíritos usam o que a gente pede. Então, já aconteceu de a gente sugerir, e numa época até a gente propunha, né? Vamos ver, e a gente fazia errado, né? Vamos ver o que você fez de errado para ver por que você sofreu. A gente nunca deve falar isso. Porque É, ninguém quer ver coisa errada. Alguém quer ver a vida passada que fez errado, coisa errada? Ninguém aqui quer. Eles também não querem. Isso dificulta a aceitação e a empatia que a gente deve desenvolver com os espíritos. Então, sempre sugerir que ele precisa lembrar de alguma coisa que não está lembrando. Quase sempre a gente ouve, não, eu lembro de tudo. Não, tem alguma coisinha que talvez você não lembre. Vamos observar. E aí, deixa os espíritos fazerem alguma coisa. E às vezes já aconteceu, não apareceu vida passada nenhuma na frente do espírito, nem na tela mental, nem na ectoplásmica. Deixa eu fazer outra pergunta. Aquela imagem do filme dos espíritos que eu passei, era tela mental ou ectoplásmica? e aí, pessoal? Ela tela mental, não é? E onde é que está escrito? Era, É isso. Que é a tela era tela mental. mental. Por que que não era tela ectoplásmica? Porque Foi sugerido pelos espíritos que mostraram. Foi. os médiuns não, os médiuns estavam vendo, não estavam. Era só ele que Apareceu estava uma vendo. imagem, né, que ele estava É, lembrando. Agora a gente não sabe se era ectoplásmica ou se era mental. Não, é. não foi dito. O roteirista não sabe, não assistiu Não o colocou as seminário, duas, né? não colocou. E a gente não sabe o que é, porque não foi dito, né? É. O esclarecedor propõe a tela mental, né? Ele Sim. propõe a tela mental, mas a gente não quer dizer que ele viu na tela mental. Quem teria que dizer se viu ou não, tela ou foi na mente, seria o médium, quando ele tem essa percepção. Às vezes ele também não tem essa percepção. Então é Uhum. muito difícil a gente definir quando é que é uma e quando é que é outra. Tá bom? Uhum. Muito bem, então vamos continuar hoje com uma outra técnica que não foi sugerida por espírito. Sugestão de projeção futura. Vocês estão vendo aí S. Sampaio e Dr. Brian Weiss. O Silveira Sampaio escreveu um livro pela médium Zíbia Gasparetto, O Mundo que eu Vivo, foi o primeiro deles. Escreveu mais dois pelo Silveira Sampaio. Para quem não conhece, o Silveira Sampaio foi o primeiro talk show da televisão brasileira, feito à noite na antiga TV Celso, Canal 5, que depois se transformou em Globo, né? E o Silveira Sampaio fez uma série de entrevistas na vida espiritual com espíritos que já estavam lá, para saber um pouco da história deles. E ele encontrou lá um equipamento, e não houve entrevista nenhuma, ele que conta essa experiência dele, que simulava o futuro de uma cidade conforme os dados morais da população. Na época a gente não tinha a menor ideia de que isso fosse possível, né? Mas hoje todo mundo sabe que a inteligência artificial, esse livro é de 86, né? A inteligência artificial permite uma série de simulações. É claro que nós sabemos que os espíritos, na teoria da presciência, que o Kardec examina no capítulo 16 de A Gênese, os espíritos têm presciência. Conforme a elevação deles, eles têm presciência. E o Kardec faz aquela observação: a presciência é como se eu estivesse vendo um, um cenário de uma altura muito grande. Enquanto a pessoa que está lá embaixo, ela vê o que está à sua frente, quem está em cima, numa montanha, vê muitos dos percalços que a pessoa pode passar. Vê um rio, uma mata fechada, pedras no caminho, um animal feroz que pode estar à frente. Então, essa é a imagem que o Kardec usa para dizer que
em função da elevação do espírito, ele pode ter presciência daquilo que vai acontecer, sem que tal coisa tenha acontecido, né? Porque ele vê os perigos que estão à frente, né? Claro que às vezes não dá para detectar exatamente o que vai acontecer, se o animal vai atacar ou não a pessoa, se ela vai cair no rio, se ela vai cair no buraco, se ela vai tropeçar, mas eles conseguem, de certa forma, prever os obstáculos que nós vamos enfrentar ao longo da nossa jornada aqui, né? Bom, o Brian Weiss, para quem não conhece, ele é o famoso autor do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, né? Não sei se vocês leram esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Está aí a capa do livro. Ele foi best-seller, vendeu muito livro, né? E esse é o Brian Weiss. E ele não era reencarnacionista, passou a acreditar na reencarnação em função desse livro. Uma paciente dele lembra de várias vidas, né? E ele resolveu publicar o livro e contar isso, apesar do problema que ele teve com os seus pares psicólogos norte-americanos por ter admitido a possibilidade da reencarnação. Mas chegou um ponto que ele não pôde negar isso, né? Porque a evidência era muito grande, né? Nesse outro livro, que é de 2004, Muitas Vidas, Uma Só Alma, ele vai dizer o seguinte: o nosso subconsciente está no limite entre o consciente e o, e o inconsciente. Então, o subconsciente fica ali perto da tona do consciente. Diz que faz girar um moinho terapêutico. É um termo que eles usam na psicologia, né? Alguma coisa que faz a terapia acontecer girando a informação. Eu não sei explicar melhor isso, mas ele usa esse termo, girar o moinho terapêutico. E quando um paciente vê o futuro, esse ver, entre aspas, porque o futuro pode não acontecer exatamente como ele está vendo, porque há uma série de coisas que podem mudar na trajetória do espírito, né? Não significa que esse futuro seja real. Perfeito, tá? Então, ele pode ver alguma coisa que vai acontecer lá na frente e não necessariamente aquilo terá que ocorrer. O que ele fala também é que a força dessas visões de futuro podem melhorar instantaneamente. Melhorar instantaneamente o que, Américo? O curso da vida presente e futura do paciente. É instantâneo isso, tá? Aqui eu ressalto o termo instantâneo e daqui a pouco vocês vão ver por quê num caso real, tá? Uma outra coisa que ele diz que para um terapeuta essas mudanças são importantes, são mais importantes do que a capacidade de validar as projeções, ou seja, aquilo que o sujeito está vendo que vai acontecer no futuro, às vezes nem vai acontecer, mas aquilo provoca uma mudança em quem está fazendo a terapia, o paciente. Portanto, ele acha isso muito importante. Ele não tem o objetivo de validar as projeções que a mente é capaz de imaginar, tá? Eu vou explicar melhor. Deixa eu só contar o caso aqui, Michele, que é muito interessante, até coloquei a página da edição, da primeira edição. Ele atende uma executiva, uma alta executiva, que tinha muita dor no joelho. Ela faz uma regressão e descobre, no século XIX, um atropelamento que ela sofre numa carroça e os joelhos passam a doer a partir daí. E ele detecta que não dá para mudar aquilo que foi feito, né? Então a pessoa sofre as consequências daquilo, né? Sem mudar. Mas que chegou num ponto que ela não tinha mais nenhum problema orgânico. Fez ressonância, ultrassonografia, raio-x, e não tinha mais nada no joelho, mas a dor estava lá. E ele recomendou ela desejar coisas boas para os sofredores. Então ela procurou uma instituição de pessoas que tinham lesões de guerra
e foi ajudar. E isso é um trabalho humanitário. Então, de certa forma, ela passou pela experiência que ela fez alguém passar, né? Ela se viu, na época do Império Romano, triturando como carrasco, era homem, como um carrasco, ela triturava o joelho dos homens vencidos, né, em guerra, para que eles não pudessem pegar em armas num levante, numa tentativa de reação. Então, era esse o trabalho da Michelle. E aí ela foi tendo problema no joelho várias vezes. Às vezes já nascia com a dor, às vezes ela sofria queda ou atropelamento, né? Só que já no século XXI, né, porque nós estamos falando de 2004, ela não tinha melhorado, porque faltava a reparação. Lembram daquela recomendação de Kardec? Essa aí é a Michelle, do lado do terapeuta dela. O Kardec fala no capítulo 7 do Céu e Inferno, são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Primeiro é se arrepender. Enquanto não se arrepende, a pessoa não passa pelo aquilo que fez o outro passar. Não vai adiantar nada, ela vai ficar mais revoltada. Depois ela passa, então, pela expiação. E, às vezes, já pode cuidar também da reparação. Então, o que faltava a Michelle era fazer a reparação, ajudar pessoas que tinham um problema semelhante ao dela. E ele conta que ela fez isso e a dor foi sumindo até desaparecer. Essa é a experiência que ele conta. Mas vamos à projeção futura, a sugestão de projeção futura. Quando eu li esse livro, eu trabalhava com uma médium que me ajudava a fazer o projeto de imagem e também aula para pais, na reunião de pais, que acompanha a evangelização infanto-juvenil. E essa médium tinha um auxiliar no mundo espiritual, que às vezes ele dava algumas sugestões, não era sempre. De vez em quando ele dava algumas sugestões numa ideia para uma imagem, para o uso de algum recurso e tal. E eu tinha lido o livro e perguntei a ele se esse negócio de projeção do futuro podia funcionar. Ele falou que sim, e que a gente podia tentar. E ele fez, então, 3 recomendações. Primeiro, a gente deve deixar o espírito elaborar na própria mente um primeiro quadro, tá? Uma primeira imagem. Primeiro, uma imagem sobre o aspecto negativo, uma imagem do futuro, indagando o que ele acha que aconteceria se ele continuar fazendo o que faz. Então, primeiro, deixar o espírito elaborar a imagem, ou tentar, pelo menos. Segundo, pedir para ele primeiro pensar numa imagem do que ele está fazendo, o que poderá resultar lá na frente. E depois, sobre o aspecto positivo, indagando se o que aconteceria a ele se ele agisse fazendo o contrário do que ele está fazendo. Tá? Eu já vi na nossa reunião um esclarecedor que guardou essa ideia da projeção, mas na hora de aplicar, ele falou que ia sugerir 2 imagens. Não, tem que sugerir uma de cada vez e dar um tempo para o espírito pensar naquilo. Tá? E agora é que a gente vai contar o caso real, tá bom? Então vamos lá, um caso de projeção futura. O espírito diz assim: vocês estão me atrapalhando. Tá bravo, né? Espera, porque estão atrapalhando no quê? Né? Deixa ele falar um pouco mais, talvez nem precise fazer nenhuma pergunta. Se vocês continuarem, vão sofrer as consequências. No que estamos atrapalhando você? Reparem que não há preocupação de acusá-lo de estar fazendo coisa errada, em nenhum momento. No que estamos atrapalhando você? Você sabe? Não sabemos. Você poderia me informar sobre isso? Eu preciso de ajudantes. Ajudantes? Ou seja, para que ajudantes? Eu tenho uma equipe pequena e quero aumentar. Quem faz parte da equipe? Eu trabalho com suicidas. Suicidas?
Eu ajudo para que eles se suicidem. E como é que você consegue fazer isso? Repare que em nenhum momento a gente diz a ele que está errado. Pergunta por que ele faz. Eu procuro quem quer se matar e dou uma ajuda. E quantos você espera ter? Uma multidão. Quando ele falou isso, veio a ideia de perguntar uma, uma questão chave para isso. E o que você vai fazer com essa multidão? Eu quero formar um império. E aí, a outra questão chave em seguida. No começo não veio a ideia, não veio nenhuma ideia, e a gente ficou quieto, e ele continuou. Eu quero mandar em todos. Quando ele falou isso, aí a gente teve uma ideia. Nunca ninguém se rebelou contra você? Às vezes tem algum, mas eu dou um jeito nele. E se muitos se rebelarem? Já imaginou o que pode acontecer? Mas o que pode acontecer? Pronto, aqui. A gente para aqui e vai pedir para ele pensar no que pode acontecer se um monte de suicida que ele ajudou a se suicidar se rebelarem contra ele, tá? Então, procure imaginar uma rebelião com muita gente. Essa é a primeira imagem, do ponto de vista negativo. Aqui, volto a falar, não tem ninguém dizendo que ele está fazendo coisa errada. Ele não entendeu, mas a gente dá um tempo, porque nessa hora ele vai tentar imaginar alguma coisa e os arquitetos espirituais vão fazer alguma projeção. Bom, mas é importante que ele tome a iniciativa de pensar um pouco a respeito. Nossa, que loucura! O que você está vendo? Eles vão me atacar, socorro! Desligue o seu pensamento dessa ideia que passa. Ele viu um monte de gente atrás dele. E depois o médium diz que viu a cena. É o que vai acontecer? Não sei, mas ele não tinha feito essa conta. Enquanto um só se rebelava, ele dava um jeito. Agora, e quando é um monte? Quando é um exército de, de atacantes? Né? E aí, ele não sabe o que fazer, a gente pergunta, passou? Ele passou. Ufa, que sufoco. Ou seja, ele teve uma ideia do que pode acontecer se ele continuar fazendo aquilo. Tá? Agora vamos fazer a outra pergunta, do ponto de vista positivo. Agora imagine o que pode acontecer se você ajudar as pessoas a não fazer isso, o quê? Não se suicidar. Deixa ele pensar um pouco. E aí, vê alguma coisa? Eu estou vendo uma pessoa de branco. Ele está falando nesse tom agora. Eu estou vendo uma pessoa de branco. Quem seria? Sou eu. E o que você está fazendo? Eu sou um médico. Sim, mas o que você faz? Eu ajudo as pessoas. Qual das alternativas você prefere? A primeira ou a segunda? Essa. Alguém deve se aproximar para ajudar você a se preparar para isso. Quem? Observe. Chegou alguém. E o que ele diz? Escorregada do esclarecedor. Eu de perguntado o que essa pessoa diz, porque ele falou assim para mim: é ela. E o que ela diz? Diz que vai me ajudar. Não vai com ela. A mudança foi instantânea. Não precisou falar para ele que ele ia se lascar todo.
É importante tentar Projeção. fazer essa projeção futura, né? É interessante. Tá Eu certo. nunca fiz isso, não. É. Então, então, ele precisa estar dizendo que está fazendo alguma coisa que não seja boa, mas a gente não vai falar, você está fazendo coisa errada. Aí você vai ver, a lei de causa e efeito vai atuar sobre você, você vai ficar numa situação difícil depois. Não adianta explicar. Mostra. E aí os arquitetos espirituais que lembra daquele filminho lá, World Builders, Sim. World Builders. Então, aquele filminho, os arquitetos espirituais, assim como eles conseguem montar um ambiente para acomodar um espírito que está numa determinada situação e precisa daquele ambiente, eles podem projetar uma imagem com um monte de suicida indo para cima dele. E depois mostrar que, se ele ajudar os suicidas, ele pode se Outra tornar um imagem. médico, né? Exatamente. Então, esse atendimento durou 5 minutos. Não precisou terceirizar, a não ser na hora de encaminhar, porque a gente não vai acompanhar o espírito para dar instrução a ele. Nós estamos do lado de cá, ele está do lado de lá. Tem que passar para alguém a bola. Uhum. Então, a gente precisa perguntar se ele está vendo. Quando ele confirma que está vendo alguém, o que, que a pessoa está dizendo para ele? Sempre assim, antes de Uhum. encaminhar. Tá? Então, Américo, diga. a sensação que tive, eu acho que é isso mesmo, é que tanto num momento negativo quanto num momento positivo, houve assim, respectivamente, lógico, né, aquela sensação de sofrimento intenso e de um alívio, de uma alegria muito grande. Apesar de não ser teoricamente uma coisa real para o espírito, ele ficou com essas sensações, ele absorveu essas sensações, ou dá a Sim, entender, né? não, ele viu a cena. Ele viu um monte de espírito suicida indo para cima dele. E depois se viu usando um jaleco branco. E eu perguntei, mas quem é? Sou eu. Ele estranhou, sou eu? E o que você está fazendo? Eu estou ajudando as pessoas, então qual das duas você quer? Você quer prejudicar esse monte de suicida e sofrer essa consequência? Reparem que o Brian Weiss, ele diz que ele não faz questão de, de validar a projeção. Vamos esperar até acontecer. Não, não. Simplesmente usa isso, e ele usa, o Brian Weiss usa isso. Né? Ele usa essa projeção mental. E certamente ele tem algum espírito que o ajuda a fazer essas projeções. Eu me lembro que tinha uma jovem, acho que nesse mesmo livro, tinha uma jovem que não sabia se ajudava o pai. Então o Brian deu algumas alternativas para ela imaginar o que aconteceria. Ela, se não me engano, ele deu 3 alternativas para ela, para examinar o que aconteceria lá na frente. E ela toma a decisão porque ela viu uma cena que a emocionou. Mas a preocupação do Brian não é validar a projeção, e sim ajudar a tomar a decisão mais correta. Então, aqui, o que se queria era dar alternativa para o espírito. Se você continuar fazendo isso, vai acontecer isso. Mas sem dizer a ele o que vai acontecer, ele viu o que poderia acontecer. De um Foram jeito e do mostrados outro. os caminhos, né? Os caminhos, exatamente. E aí Né? ele segue que ele acha que vai ser melhor para ele. Ele A segue. sugestão que você dá é quando você fala, Isso, e qual que é melhor? exatamente. Mas o interessante é que a gente só propôs isso. Imagine que mais de um rebelde, quando você tiver uma multidão, né, você quer formar um império. Então, imagine se, quando você tiver um império de suicidas, o que acontecer se houver uma rebelião. E deixa ele pensar um pouco. E certamente os espíritos vão fazer alguma coisa para que ele veja o que precisa ver. E pode ser numa tela mental, pode ser numa tela ectoplásmica. Tanto Uhum. faz. Tanto faz. E depois que ele tomou o susto, bom, agora imagine você fazendo o contrário do que você está fazendo. O que pode acontecer?
Aqui ele teve dificuldade de pensar, porque ele não imaginava, claro, que ele seria médico. Então, certamente aí os espíritos fizeram a cena toda acontecer. É, Puseram-no de jaleco branco. E interessante que ele viu, a médium disse que ele viu de costas, ele viu um sujeito de branco, né? E quando a gente perguntou quem é, aí ele falou, mas sou eu. Aí ele deve ter visto de frente, é, de jaleco. E o que você faz? Eu ajudo as pessoas. Ah, ele falou que era um médico. E o que você faz? Eu ajudo as pessoas. Reparem que é um jeito muito interessante de fazer a pessoa mudar. sim. Sem explicar a lei de causa e efeito, ação e reação, zonas purgatoriais, umbral, inferno. Que Não despende precisa. um tempo desnecessário, Um né? tempo desnecessário. É muito É, interessante isso. não sei, né? Muito bem, vamos continuar em frente aqui. Estamos vendo procedimentos. Então, projeção futura é um procedimento que vocês podem usar. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui nos procedimentos de hoje. Próximo procedimento. Fazer referência a cheiros. Ok? Lá no Instruções Psicofônicas, naquele famoso capítulo do Dr. Efigênio Vitor, ele fala que os arquitetos espirituais estudam as possíveis a problemática psicológica dele, para descobrir onde é que tem uma porta para entrar. E eles estudam isso. Então, a referência a cheiro é uma porta, tá bom? Então, você pode usar isso também. Quando é que usa? Nós vamos ver, tá? Por que o cheiro é importante? Nós temos um cérebro trino, como está no livro No Mundo Maior. Então, esse primeiro cérebro é o reptiliano. Nós desenvolvemos na época dos répteis, aqueles que já chegavam na Terra e voltavam para a água. E aqui os répteis já tinham a possibilidade de sentir o cheiro, porque enquanto a comida está na água salgada, e às vezes fria, ela se conserva. Mas na Terra, os animais que morrem e ficam podres com o tempo, por ação do, do, do contato com o ar, né? Se o animal come um bicho que está podre, ele vai ter problemas. Então, o Criador concebeu o olfato já para quem está na fase reptiliana. Tá bom? Muito bem. Depois temos o cérebro emocional, que a gente desenvolve as paixões, né? o, as, o medo, a raiva, a tristeza, o afeto e a alegria. A gente desenvolve aqui no animal. Claro que tem várias paixões, mas tem algumas que são básicas, são 5 básicas. Tem autor que diz que tem mais. E o neocórtex a gente desenvolveu quando a gente chegou a reencarnar nos símios superiores para desenvolver a razão e o pensamento contínuo. Então, nosso cérebro é trino, tem 3 etapas. Ele foi construído por nós mesmos. Nós recebemos um embrião inicial, depois, com a nossa vontade, a gente foi desenvolvendo essas habilidades. Por isso que a gente estagia nos reinos inferiores da natureza, no mineral, no vegetal, no animal. Muito bem. Então, quem assistiu o filme Ratatouille deve se lembrar desse cozinheiro que era aprendiz, o Linguini, e do ratinho que sabia cozinhar muito bem, né? Muito bem. Nós vamos falar aqui de cheiros. É um procedimento que a gente aciona, mas quem faz o espírito sentir cheiro é a mentoria, que vai acessar o cheiro que precisa. Reparem a cena do crítico, não é crítico, é quem faz análise crítica do restaurante, né? Então, ele está lá para fazer um procedimento
para ver se fecha o restaurante ou não, em função da qualidade da comida. O nome dele é Ego. Ego é um ego, ele tem um ego enorme, o Ego. Então, vamos ver a cena e vamos ver o que acontece com relação ao cheiro e ao sabor do alimento. É a memória afetiva, né? Foi buscar uma memória da infância. Isso pode fazer Exatamente. mudança muito profunda no espírito. Tá? Agora eu vou contar um caso real de cheiro, tá? Isso aconteceu numa época em que nós começamos a ter muitos alunos no grupo de estudos que dava origem à formação de um grupo mediúnico. Então, não dava para fazê-los estagiar nos outros 4 grupos, nos outros 5 grupos que nós já tínhamos, aquele seria um 6º grupo, e nós teríamos que passar vários meses fazendo-os visitar grupos mediúnicos para ver como é, com médiuns com experiência. Então, o que nós fizemos? Nós fazíamos um estudo de obra básica, de obras básicas, não tudo do Livro dos Espíritos, só o que interessa, não tudo do Evangelho, só o que interessa, e não tudo do Livro dos Médiuns, só o que interessa em um ano. Era corrido, 1h30 por semana. No outro ano, a gente estudava só o que interessa do livro Os Mensageiros, que fala daqueles que faliram na tarefa mediúnica, logo no começo do livro. Depois, um resumo no Domínios da Mediunidade, que nós temos imagens da obra de André Luiz para falar sobre isso. Nos domínios, nós ficamos 50 cenas representando aquilo que acontece nos capítulos. E fazemos também um estudo do livro Desobsessão. E depois o seminário falando com os espíritos para os esclarecedores. Então, no terceiro ano, a gente procurava descobrir aqueles que tinham facilidade para falar, para se tornarem médiuns falantes, os que tinham dificuldade em falar, mas tinham lacrimação muito forte, coriza, bocejavam muito, que eram doadores de fluidos, passaram a ser doadores de fluidos, e aqueles que não tinham jeito para falar, não ficavam, iam ser passistas. Né? E aqueles que não tinham nenhuma sensação, mas tinham uma vontade muito grande de comentar as aulas, de fazer perguntas. Normalmente tem um grupo que participa muito e um grupo que não participa. Muito bem, esses que participam bastante, que fazem perguntas, são candidatos a esclarecedores. Né? A gente considera isso. Não quer dizer que a gente não tenha esclarecedores naqueles que não falam nada, não fazem pergunta nenhuma. Mas a gente avalia a pessoa que pode ser um esclarecedor ou uma esclarecedora exatamente pelo comportamento ativo nas reuniões e nas discussões da temática espírita. E então ficávamos um ano observando médiuns falantes novatos ou psicofônicos, doadores de fluidos e candidatos a esclarecedores fazendo o esclarecimento. A vantagem de passarmos um ano juntos é que a gente podia falar o que estava errado, porque eles eram alunos ainda. Que depois que a gente põe no grupo e ele assume a tarefa, vai falar que ele está errado. É complicadíssimo isso. Esse é um grande desafio de quem lidera grupos mediúnicos. Manter o grupo harmonizado. Muito bem. Então, esse foi o primeiro dia em que os alunos viram 3 médiuns experientes convidados a participar da reunião. Eles ficaram de frente na mesa no auditório, para o público, tinha umas 15, 20 pessoas, e depois a gente teve que escolher, né, de 15 e 20 para formar um grupo de 14 até 14, a gente escolhe pela frequência. Né? Frequência que determina isso, porque não dá para colocar 20 pessoas num grupo mediúnico. Então, a frequência é determinante. E a regularidade também da frequência. Né? Muito bem. E um dos espíritos que se comunicou,
a gente fez a referência a cheiro, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o que que aconteceu na reunião, tá? Cheiro de três pontinhos. Cheiro de é o título da história. Então, o espírito chega, não fala nada, a gente busca, quando ele fala alguma coisa, a gente não precisa nem falar olá, nem oi. A gente já entra na história dele, né? E aí ele fala, eu não vou falar. A gente pensou em espelhamento, então a gente começou mudando um pouquinho a frase, baixando o tom de voz, sem ironia nenhuma. Você não vai falar. É uma tentativa de espelhamento. E aí ele não falou nada. Ele não continuou falando. Então talvez você prefira ouvir. Eu não quero ouvir nada. Claro que ele não consegue tampar o ouvido. A boca ele consegue. Se ele não quiser falar, ele não fala. Mas o ouvido ele não consegue. O olho ele pode fechar. Mas o ouvido não tem jeito, ele tem que ouvir. Talvez você sinta alguém te tocar. A gente resolveu falar isso. Ele falou, não quero que ninguém me toque. E aí o esclarecedor ficou sem saber o que fazer. E ele esperando lá, não falando nada. Até que veio a ideia. Então você deve sentir um cheiro. Ele não falou nada e a gente já ia desistindo, né? O que que a gente faz, né? E de repente ele entra em choro convulso. Choro convulso. E a gente deixou ele fazer a catarse. Deixa ele chorar. E ele continuou chorando, só que aí a gente resolveu perguntar: o que que aconteceu? Ele não respondeu, continuou chorando, e aí outra vez a pergunta: o que aconteceu? E aí o espírito sai do transe mediúnico, ele sai. E o médium, a médium, era uma médium, avisa que ele foi embora. Muito bem, o que que aconteceu? Ao término da reunião, quando nós comentamos os episódios, as várias comunicações, aquela médium que eu citei, que nós trabalhamos quase 30 anos juntos no Projeto Imagem e também preparando aula para paz, ela sabia o cheiro dele, o cheiro que ele sentiu. Ela perguntou para mim: você sabe qual é o cheiro que ele sentiu? Eu falei: eu tenho a menor ideia. Quem é médium aqui é você. Ela disse: ele sentiu o cheiro da mãe. E aí ele entra em parafuso, né? Mas como eu forcei a barra, e ele acho que não estava pronto para conversar, ele saiu do transe mediúnico. Quase 7 anos depois, estou trabalhando com essa companheira e nós lembramos desse fato uma vez, né? E nessa época aquele espírito que a acompanhava estava junto, né? Então nós lembramos e eu perguntei: você lembra que você me falou que ele sentiu o cheiro da mãe? Eu perguntei: o que será que aconteceu com esse espírito? E aí o instrutor, o espírito que a acompanha, disse: ele ficou sentindo o cheiro de mãe um tempão, aquilo mexeu com a estrutura dele e ele já foi atendido. Aí eu quis saber, escuta, mas eu não me lembro de ter atendido ninguém. Não, não tem só você de atendente, tem um monte de gente que pode atender, né? E aí eu perguntei: mas será que foi no nosso grupo? Ele falou: não interessa, ele foi atendido. Então, mesmo que a gente vá perder o espírito, pergunta se ele não sente algum cheiro interessante, porque pode ser a salvação da lavoura. Não, eu já usei já a Já técnica do usou? Ah, cheiro, legal, já. legal, É, legal. e realmente funcionou. É.
Já usamos de outras formas e o espírito sentiu o cheiro do perfume que a mãe usava. Ou ele sentiu o cheiro do doce que a avó fazia. E normalmente, quando aquele cheiro tem alguém ligado a ele, é porque a avó muito provavelmente está ali. É quem Pode está não estar, próximo, mas a né? gente. Exatamente, porque ele vai sentir o cheiro que faz a ligação com esse espírito. Então, a gente não vai dizer, sua avó está aí. Não, tem alguém, você tem uma visita, presta atenção, veja quem é. Às vezes, não é ninguém que ele conhece, mas quase sempre é alguém que ele conhece e que tem ligação com o cheiro que ele sente. Pode ser o perfume de um parente, de uma mãe, de uma avó, e pode ser também o cheiro de um doce, de um prato que ele conheceu na infância e gostava muito, né? Isso Sim. faz um link muito interessante com aquela pessoa que tem afeto por ele, né? É. Então, tudo bem. Então a gente pode fazer referências a cheiros. Tem mais? Algum comentário ou não? Eu ia Fala, Guilherme. falar. Diga. Fala, Guilherme. Quando já aconteceu na casa de quando o espírito chega, ele não quer falar nada, ele só quer ir embora. Não dá a mínima para nada. O que fazer nesse momento? Então, esse era um caso, né? Sim. Então, uma das. Eu não quero falar nada e vou embora. Então, vai. tudo bem. Tá, antes de você ir embora, preste atenção no cheiro que você vai sentir. Todo mundo tem um cheiro de infância, quer ver? Qual é o cheiro de infância que você tem, Giancarlo? Guardado Eu? na memória. Qual é o Nossa, cheiro da infância? Vamos lá. alguns. Então, mas diz um. Principalmente dos pratos da mãe, né? Vou falar o que hoje é o que mais me marca. A torta de Fala. maçã da minha mãe. Então tá bom. O que mais? Walter, qual é o cheiro Nossa, que marcou? eu estava aqui tentando lembrar um, mas eu acho que é de comida, macarronada. Calma. Macarronada. Guilherme, qual foi o cheiro que que você sente até hoje que era da sua infância? Liga o microfone. O microfone está desligado, Guilherme. Você tá mutado, Gui? Ainda está mutado. Aí. Agora vai. Então, era pudim de pão Pudim e de pão. torta. Torta. Torta de maçã, semelhante à do Jean. Isso. Edivaldo, você ia falar? Qual é? Isso. É interessante, outro dia eu entrei num lugar, eu senti o cheiro de um sabonete. Imediatamente eu fui instantâneo numa casa que eu vivi, quando eu tinha meus 14 anos. Eu achei muito interessante. É muito interessante mesmo. Então, a gente guarda cheiros. Eles estão na nossa memória, né? E quando despertados, eles podem fazer o link com alguém que tinha aquele cheiro. E quase sempre é um cheiro ligado ao afeto. Pode ter exceções, por exemplo, o filho que não foi amado pela mãe, a mãe não queria saber dele. Pode acontecer. Mas, em geral, eu não deixo um espírito embora, Guilherme, sem pelo menos ele prestar atenção num cheiro. É um risco, mas todo mundo tem cheiros, vocês tiveram cheiros de afeto por alguém que fazia a comida de vocês, né? E eles podem sentir o cheiro de mãe. Então, antes do espírito ir embora, falar, antes de você ir embora, verifique o que você vai sentir de cheiro aqui. Deixa ele sentir, depois você vai embora. E vê o que acontece. Uma outra situação. Fechou o microfone outra vez, Edvaldo. Ótimo. Eu estava fazendo um serviço em cima de um telhado. Sim. E de repente eu senti um cheiro de uma carne moída com batata. Estou ficando com eu fui fome. parar na casa da minha avó, cara. Eu fui parar na casa da minha avó.
Então, você estabelece um laço afetivo, né? Estabelecer um laço afetivo, sentir o cheiro e automaticamente lembra da avó. Lembra do cheiro e automaticamente de quem fazia comida. Então, quase todo mundo tem cheiro de comida da infância que tá na mente. Ora, por pior que tenha sido o espírito, ele deve ter alguém que tinha afeto por ele. Se não é a mãe, é uma avó, pode ser até uma cuidadora, né? Pode ser uma tia, né? Enfim. Então, a gente nunca dispensa. E, eu faço outra coisa, Guilherme. Então, além de sugerir o cheiro, porque às vezes dá um trabalhão levar um espírito desse até lá, e aí eu terceirizo, falo, olha, eu não tenho autorização para te liberar, eu posso te liberar da comunicação que você está fazendo aqui comigo através do médium. Isso se ele tiver lucidez. Mas você vai falar com o responsável pela reunião. Normalmente esses espíritos que não querem falar, eles sabem onde estão. Eles sabem. Sim, Espírito necessitado, ele não é. Ele é necessitado, mas não dessa necessidade de esclarecer o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. Por isso que ele não quer falar. Então é. você vai e pergunta lá para o responsável pela reunião se você pode sair. Você conversa com ele. Então você terceiriza, mas antes fala do cheiro, porque às vezes o cheiro lembra de alguém. E às vezes ele pode até ficar mais no transe mediúnico, com a chance de aparecer a pessoa com quem ele se ligou pela lembrança do cheiro. Então não perca nunca a chance de aproveitar esse momento. Tá? Eu costumo nessa linha aí, quando não tem, eu tento, né, lógico, o cheiro, mas às vezes eles, não, não estou sentindo cheiro de nada. Aí Tudo eu vou bem. pro toque. Tá bom. É uma alternativa. É, aí eu jogo para outra fase, que aí é para o toque. Isso. Não, tudo bem, você não está sentindo cheiro, mas você vai sentir um toque no seu ombro. Dá uma olhadinha Certo. quem é que tá, Não diga onde vai ser o toque. Por quê? porque ele pode sentir em outra região ou não ter o Isso. ombro. Isso. Não, o ombro quase todo mundo tem, dificilmente não tem, mas ele pode lembrar de um toque, de um carinho que alguém Que não fazia seja bom. que não seja o ombro. É. Que não seja o ombro. Ele vai sentir Uhum. aquilo. Então, quando a gente explicita, a gente perde a chance dele deixar de criar uma surpresa. Sim. Uma surpresa, o espírito impacta, né? Bom, Uhum. próximo são ferramentas, né? São procedimentos. Vamos ver o próximo procedimento. Depois do cheiro, usar a curiosidade do espírito. Tá? Já fizemos isso, acho que no primeiro caso que eu contei, mas tem outros casos que a gente usou a curiosidade. Ou seja, existem portas psicológicas que a gente pode usar. Tá? Então vamos lá. Essa história chama Parece Piada. Aconteceu o seguinte: foi uma segunda, nossa reunião mediúnica sempre foi segunda-feira à noite, né? E era um feriado prolongado de carnaval, em fevereiro, e muita gente viajou. São Paulo tem muita gente que é do interior, viaja para ver a família, ou no litoral, ou no interior, enfim. O pessoal não fica em São Paulo, muito justo, mas a gente faz a reunião mesmo assim, porque Chico Xavier foi indagado. Chico, a gente não faz reunião no carnaval porque o clima espiritual é pesado, mas tem muita gente que sofre e precisa de uma reunião espírita para ser atendido, exatamente porque não tem ninguém que queira ficar fazendo isso. Então a gente faz reunião com o médium que tiver, pelo menos um médium, né, um passista e um esclarecedor. E nós éramos três: um médium, um passista e um esclarecedor. Então o espírito chega assim: parece piada. O que parece piada? Eles me disseram que vocês estão nos atrapalhando. Quem disse isso? O meu chefe. O seu chefe? É o meu chefe. Quando eu chegar com a notícia de que vocês são. Eram três, não, eram quatro pessoas. Quando eu chegar com a notícia de que vocês são quatro pessoas, ele vai rir também. Mas se você diz que nós estamos atrapalhando, não é estranho que estejamos conseguindo isso com tão pouca gente?
confesso que essa frase é longa demais, mas o espírito daquela parte dos perseguidores, né? Não é um espírito comum nesse estado, né? Ué, eu não tinha pensado nisso, como é que vocês fazem? Você está vendo apenas os que estão encarnados. Eu usei o termo encarnado, coisa que normalmente não uso, porque esse tipo de espírito normalmente sabe dessa diferença, né? E os outros? São espíritos como vocês. Repare que aqui há um jeito de informar de pouquinho, como se a gente estivesse informando uma coisa de cada vez. Não informe tudo. Espere ele ficar bastante curioso. São espíritos como vocês. E onde eles estão? Aqui. Repare que não saímos mostrando logo de cara. Deixa ele perguntar mais. Ah, você está brincando comigo? Não estou. Você que não percebe sem ajuda. Que ajuda? Nós podemos melhorar as suas condições de percepção visual e auditiva. E como é que faz isso? Ele está interessado, está curioso. Como faz, eu não sei explicar, porque são os espíritos que você não vê que vão fazer isso. Só acredito vendo. Pois então se prepare para ver. E aí dá um tempo, fica quieto. Nossa! Está vendo alguma coisa? Quanta gente! E então? Agora eu estou perdido. Por quê? Como é que eu vou dar essa notícia ao meu chefe? Mas você não precisa voltar lá. Também a gente dá a informação de pouquinho, devagarinho. Mas se ele descobrir, eu estou frito. Mas temos como preservar você desse reencontro. Como? Ué, você não acreditava que éramos muitos? Acredite agora que temos como te esconder. Então o que eu faço? Se você não viu os espíritos que estavam aqui, é possível você se ocultar ao seu chefe. E como se faz isso? Alguém deve se destacar a você para orientar. Me avise quando acontecer. Antes de passar a bola, tenha certeza que ele está vendo, não porque eu disse que tem alguém na frente dele. Porque se eu disser que tem alguém na sua frente e ele não estiver vendo, a gente perde a autoridade na hora. É ele que vai dizer o que vê, o que ouve e o que sente. Sempre o espírito. Já está aqui. Então vá, ele irá te orientar. Aqui faltou perguntar, o que ele diz? Ele disse que vai me orientar. Então vá. Né? O que é isso? Outra técnica, outro procedimento, aproveitando a curiosidade do espírito. É. Aqui eu já falei isso, mas vou repetir, né? Está no livro dos médiuns, é uma coisa que já vi espírita dizer que espírito não tem densidade. Não leu o livro dos médiuns. Eu não falei isso em público, né? Porque nós estávamos no meio de um seminário e eu não tinha essa tela pronta. Se tivesse hoje, eu mostraria a tela. Está nesse capítulo aí do livro dos médiuns, capítulo 4. A densidade do perispírito varia conforme os estados dos mundos, ou seja, mundos mais elevados, quem vive lá tem perispírito menos denso dos que quem vive em mundos mais atrasados, como o nosso. E em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo, ou seja, a densidade do perispírito varia conforme o estado dos mundos e no mesmo mundo varia de indivíduo para indivíduo. Ou seja, cada um de nós tem um estado de densidade que às vezes não permite ser visto na vida espiritual. Por isso precisa tomar cuidado. Tem alguém na tua frente aí. Não sei se tem. Mas eu estou vendo, sou médico, eu sou médium vidente e esclarecedor. Eu sei, mas você está vendo? Pode ser que o espírito não esteja. Precisa tomar cuidado, para não pagar mico. Mais um caso de curiosidade. Como vocês fazem isso?
Ele quis saber, né? Então, vamos lá. Vai demorar muito? Tá bravo? Tá bravo. Do que você está falando? Vocês não vão parar com isso? Com isso o quê? Vocês estão nos atrapalhando. Desde quando estamos atrapalhando vocês? Há uns 10 anos. Eu vou suprimir conversa que não interessou, tá? É pouca coisa, mas eu tirei fora porque não precisa. Você se lembra do primeiro trabalhador que saiu do grupo? Porque ele falou que nós estávamos tirando trabalhadores dele. Lembro, era meu amigo. E ele continuou falando, não precisou nem continuar, né? Pode devolver, senão vai ter. E saiu do grupo, por que que isso? Vocês é que estão prendendo todos, isso sim. Que é isso que os chefes dizem para ele, ó, vai lá e liberta todos que eles prenderam lá, quando a gente não prende coisíssima nenhuma. Ninguém está preso aqui, pois se quiserem eles podem voltar. Então vai liberando todos aí. Eles trabalhavam em regime de escravo e ninguém gosta disso. Em regime escravo, e ninguém gosta disso, a não ser os que mandam. Você está me acusando, é? Aqui eu fiquei com receio, porque ele podia ser um chefe, mas é muito difícil o chefão de todos os dias. Falei, olha, não parece, acho que você também trabalha em regime escravo. Foi um chute, tá? Um chute. Vamos ver o que ele falou. Ele não falou nada, ou seja, quem cala consente, ele também é escravo. A gente esperou um pouquinho mais. Vocês estão tirando os nossos trabalhadores. Voltou ao assunto anterior. Não quis falar do fato de ele ser escravo também, a serviço das sombras. Não tiramos ninguém, só trazemos para cá aqueles que querem sair. E como é que vocês sabem que eles querem sair? Tá bravo ainda? Tá. Porque lemos os pensamentos deles. Você tá brincando comigo? Você é maluco, é? E ele continuou. Como pode isso? Vamos fazer um teste. E aqui, vai devagar, deixa ele ficar interessado no assunto. Que teste? Pense alguma coisa, não fala nada para mim. Pensou? Pensei. Agora alguém vai falar no seu ouvido o que você está pensando. Você é maluco mesmo, é? Preste atenção. Você para de falar, senão você não escuta. Ficou quieto. Fica quieto também e espera ele falar. Como pode? Como é que vocês conseguem? Está interessado. Curiosidade. Se você quiser, podemos ensinar isso a você. Ensinar? Sim, você gostaria de aprender como se faz isso? É claro, assim poderíamos saber quem quer sair antes da organização, quem quer sair da organização antes de vocês. A gente não entrou na explicação que não depende só disso, tem pré-requisito, mas isso ele vai ver depois, tá? Você prestou, aqui me ocorreu perguntar para ele, você prestou atenção na voz que adivinhou o que você pensava? Eu não, está preocupado em saber como é que vocês fazem isso. Pois então preste atenção novamente agora na voz. Deixa ele ouvir e fica quieto. Aí eles, é o meu amigo? Como é que pode? Um chute, mais ou menos calculado. Você o vê? Sim, está aqui. E como ele está? Está bem. E ele continua, muito bem. Está mais bonito. Seu amigo como tem como te ajudar, vai com ele. Mas eu não disse que vou passar para o seu lado. Não importa, depois acertamos isso, vai com ele. Ao final da reunião, a médium que atendeu o espírito, ela escutou o que ele pensou, porque a mente estava ligada a ela, a mente dele estava ligada a ela, e ela ouviu o que o espírito disse para ele, que era um amigo dele. Então, na conversa, no final da reunião, o médium contou o que o espírito pensou e o que ele pensou e o que ele ouviu. Então, ele pensou o seguinte: esse sujeito é muito pretensioso, pensa que sabe tudo.
E o que ele ouviu? O sujeito muito pretensioso que pensa que sabe tudo só está querendo ajudar você. Que é prova maior, né? Observações? Eu acho que é isso aí. Dessa parte de curiosidade, a gente tem que manter. Isso daí é o mais importante, é manter eles curiosos. Às vezes chega lá, eu não queria estar aqui, tá me incomodando, que não sei o quê. E aí você já solta um. Mas espera aí, o que que tá te incomodando? Mas Certo. por que que tá assim? E aí ele vai começando a criar essa curiosidade. E E faz é pergunta, tá? nessa, exatamente, é nessa linha que é interessante para você pescá-lo. Isso, exatamente. Edivaldo, você ligou o microfone para falar alguma coisa? Agora está desligado o microfone. Tá Deixa no eu ligar de mudo. novo. É isso. Tem várias situações que o espírito vem, ele se mantém fechado, ele foi trazido, ele não quer olhar quem está do lado dele. Ele só está bravo porque trouxeram ele. Aí a gente vai conversando, vai esclarecendo, e fala, não, eu não quero estar aqui. Aí, por várias vezes eu já questionei, mas você já olhou quem foi te buscar? Não, eu não quero ver. Não, vamos fazer o seguinte, se você olhar para quem foi te buscar, tá, e você disser para mim que não quer ficar depois, não há problema. Eu te É, libero. Né? perfeito, Aí perfeito. normalmente é um amigo muito querido, já Isso, aconteceu da mãe isso, dele estar ali. Né? perfeito. Teve um caso que eu achei interessante, o espírito falou assim, nossa, mas esse aí parece meu avô, mas ele está muito novo. Como que pode isso? Eu falei É assim, e o que, que ele está... o Eu meu sonho perguntei, de mas o que, que ele consumo. está te dizendo? Então... Aí, não, ele está pedindo para me acompanhar ele, que ele vai me contar tudo. Eu falei, então Legal, acompanha ele. legal. E teve um caso, foi de um senhor de mais de 70 anos, falou, mas como é que pode meu avô estar mais novo que eu? Meu sonho de Eu falei, vai consumo. que ele vai contar para você como é que faz isso. Muito bem. Eu tenho dois casos com referente à música aqui, tá bom? Compartilhar com vocês, ainda faltam uns minutinhos, quero contar isso para vocês. Tá? Eu estou sempre me referindo a Instruções Psicofônicas, capítulo 44, porque é lá que o Dr. Efigênio Vitor diz que os arquitetos espirituais consultam os labirintos psicológicos. Lembram desse termo? Labirintos psicológicos, ou seja, quais as portas de entrada melhor de entrar. Tá? Então, uma delas é a música. Eu chamei esse caso de a cantora, tá? Então, o espírito começa lá, 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 lá. É claro que a gente não vai falar que ele canta bem, porque a voz não é do espírito, a voz é do médium que está cantando. Tá? E não adianta falar que ele canta bem. Então a gente muda. Ah, você gosta mesmo de cantar, não é? Ah, como eu gosto. É muito bom quando a gente tem uma habilidade e a usa bem. Aí olha o que ela diz. Eu uso para atrair os incautos. Incautos? De que incautos você está falando? Ah, fui contratada para atrair esses homens que morrem para fazer trabalho escravo. Quem contratou você? Meus chefes reconheceram meus talentos. Agora eu sou importante. Ou seja, alguém não reconhecia talento nela. Por que só agora você é importante? Meu pai não gostava de mim, me expulsou de casa. Todo mundo me rejeitava, eu nunca fui nada. E ela continua: tive que cair na vida para sobreviver.
Às vezes era convidada para cantar. E agora? Agora eu sou sempre requisitada. Mas ela está fazendo um serviço sujo para a sombra, né? Todos me respeitam. Quando você estava do lado de cá, ninguém lhe respeitou? Olha só, a gente vai buscar a raiz lá do problema. Não, ninguém, não é possível. O pai não gostava dela, tudo bem, mas deve ter alguém que tivesse feito a diferença. Você tem certeza disso? Insista para ver se vem alguma coisa. Sim. Não lembra de ninguém? Insista de novo, porque nessa hora os espíritos ajudam ele a lembrar também. Os mentores ajudam ele a lembrar também. Não. Faça um esforço. E aí ela não fala nada, a gente espera. Ah, agora estou me lembrando. E de quem? Da minha professora. Sua professora? É, foi ela que me ensinou. Que saudade. Foi a única pessoa que gostou de mim. E, para surpresa do esclarecedor, eu estou crente que a professora vai entrar na história. Ela fala assim: nossa, o que ela quis dizer com esse nossa? Não sabe? Pergunta. Nossa, o quê? Eu estou ouvindo uma música. Música? É, e é um coral cantando maravilhoso. E ela continua: eu queria tanto fazer isso. O que ela quer? Cantar num coral. Ela canta sozinha, mas ela quer cantar no coral. Pois vamos usar isso aí. Você gostaria de cantar em um coral? É tudo o que eu quero. Bem, acho que alguém tem um convite a lhe fazer. Ela está esperando alguém aparecer para ela. Então, enquanto isso, a gente fica quieto. É um maestro. E o que ele diz? Está me convidando para cantar? Então vá com ele. Deixou de fazer o serviço sujo, foi aprender a cantar num... Observações? O Super caso mais interessante, né? Muito o caso mais interessante. emblemático desses aí, ele aconteceu com um espírito que não era perseguido, não trabalhava para a sombra, né? Era necessitado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, que a gente usou a música. Pronto, tá aqui. É rapidinho, tá? Compartilhar com vocês, usando a música, tá? Nós temos um CD, agora pode ser pendrive também. Eu, durante algum tempo, eu coleciono. Tem um armário aqui só com CD de música de filme. Eu apresentava um programa de cinema, música de cinema, o Cinemagia, na Rádio Boa Nova, e eu colecionava CDs de cinema. Agora não coleciono mais, porque não cabe mais CD aqui em casa, né? E a gente fez um CD com 200 e tantas músicas, só com música de cinema, daquelas suaves para fundo musical, bem baixinho na reunião mediúnica, tá? Então, veja o que aconteceu, tá? O CD está tocando baixinho lá, tá? O nome da história é Trilha Sonora. O espírito não falava nada, a gente falou: olá, você está ouvindo? Não está compartilhando. Ah, desculpa. Obrigado. O espírito não falava nada, não começava nada a falar, então a gente chama com um olá, oi, qualquer coisa assim. Olá. Aí o espírito fala baixinho, como se ele estivesse sem força. Você está ouvindo? A música? Estava tocando As Time Goes By. You must remember this. A kiss is still a kiss. Né? Do filme
Tem o nome de uma cidade, como é que chama? Eita, não esqueci, velho. Bom, é um filme famoso, Casablanca. eu lembro. Hã? Casablanca. Casablanca, Casablanca. isso. Isso, obrigado, Walter. Sim, ele confirmou, o Espírito confirmou que era a música que ele estava ouvindo, né? Você conhece a música que está tocando? Sim, é de um filme. Eu falei, usava terno e gravata. Houve época que a gente só podia ir ao cinema de terno e gravata. Eu peguei essa época. Que saudade. De quem você lembra? Da minha mulher. E aí ele começa a chorar. Ela se foi há muito tempo, mas eu não quero lembrar disso. E por que não? Dói muito. A separação? É. Por isso eu não quero lembrar. Quero ficar aqui sozinho no hospital. Ou seja, ele estava no hospital ainda, já desencarnado, mas a mente gravou o lugar onde. Ou então ele foi ambientado pelos construtores espirituais para estar num hospital. Você está doente? Eu quero morrer. E começa a chorar. Eu não quero lembrar. Eu quero morrer. E aí ele gritou. Isso já aconteceu. Então eu quero desaparecer. A gente queria consolar dizendo que ele já tinha morrido. Não adiantou nada. Eu quero desaparecer. Justo agora que é possível encontrar queridos do coração. E ele continua chorando. Observe, você tem uma visita. Espera. Alguém me toca. Quem? Ele está em dúvida. Espera. Não pode ser. E continua chorando. Você conhece? É ela. Você a vê. Faz sinal de sim com a cabeça e continua chorando porque ele não consegue falar. A voz está embargada. Você a ouve? Sim. Então vá com ela. Mas vejam o que aconteceu. Os espíritos sabiam que essa música estava no CD. Sabiam a hora que ela ia começar a tocar. Sabiam que a médium mais próxima do toca-disco era ela, aquela médium. E trouxeram o marido exatamente na hora que a música começou a tocar e eu que fui atender. Tem planejamento ou não tem? É. Quem que vai questionar? Então a gente usou a música para. Atingi-lo. Não, Exatamente. e nesse caso, eu acho interessante exatamente isso. O primeiro, o espírito vai dando sinais e você vai seguindo na linha da música. Esse Isso. segundo não foi necessário nenhum comentário, já foi ele direto para a música. Ele direto foi na música, exatamente. Né? 21 horas, 5 minutos na Grande Jacareí e na Grande São Paulo. É isso aí. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Agradeço mais uma vez pela excelente aula, Américo. Agradeço a participação de todos. Nós estamos notando melhoras nas nossas reuniões, são melhoras constantes, tanto dos médiums que têm participado, quanto dos esclarecedores. A gente Tá, vê uma evolução e isso é muito importante para nós. Por isso, perfeito. mais uma vez agradecemos. E agradecemos a participação de todos, lembrando que semana que vem ainda temos mais um encontro e na outra também, né? Sim, Ainda não vai ser a última do mês. Então ainda temos mais uma no dia 15, uma no dia isso, 22 e depois em setembro. isso, isso. Perfeito. E para o pessoal que prefere o presencial lá na casa, semana que Semana vem que vem, estaremos na casa. tá bom. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente poder fazer a prece final.